O caso Sócrates, ou o caso Manuel Pinho, ou o caso Sócrates / Manuel Pinho, ou o caso Salgado, no caso, são histórias que se entrecruzam e se entrecruzam entre a vida dos negócios e a vida da política. E é bom, de uma vez por todas, que sejamos capazes de perceber que há um cruzamento óbvio, natural, porque estamos a lidar com a questão do poder. É o poder que está em jogo. Nesta circunstância, é o poder que está em jogo. E o poder, como sabemos em democracia, tem uma componente judicial, tem uma componente executiva e tem uma componente legislativa. E, lamentavelmente, em Portugal, a componente judicial está perdida, no caso, é gerida por lógicas de funcionalismo público, ao ponto de existirem sindicatos de juízes e sindicatos de procuradores. Só faltam mesmo haver sindicatos de primeiros-ministros e sindicatos de ministros e sindicatos de secretários de Estado e sindicatos de deputados. É um ridículo absoluto, no caso, porque são órgãos de poder e representantes de órgãos de poder que estão em jogo. Com uma característica que os órgãos de poder do Parlamento e do Governo resultam de eleições. Os órgãos de poder judicial resultam de carreiras de funcionários públicos, de lógicas burocráticas. Ponto 1. Ponto 2. Não há economia que, no caso, não parta do pressuposto, a não ser que vivamos numa lógica de capitalismo de Estado, que não existe em Portugal desde o fim do salazarismo. Não há economia que resista, evidentemente, ao pressuposto da independência total, absoluta, entre o poder político, o poder judicial e o poder económico. Não é verdade. Haverá sempre cruzamentos. E os cruzamentos, uns são saudáveis e outros não são saudáveis. Os cruzamentos que não são saudáveis têm a ver com lógicas de corrupção, mais aprofundada ou menos aprofundada. É uma tradição em Portugal, a corrupção, uma tradição antiquérrima, né? Ainda há pouco estive a ler um texto do jornalista Raul Rego, onde ele cita praticamente cerca de 70 personagens que em 1969, período eleitoral, 70 personagens, ministros e secretários de Estado do Salazar e de Marcelo Caetano, que tinham fortíssimas ligações com o poder económico de então. É uma história antiquíssima. Não vale a pena estar a fugir desta realidade. E o curioso é que uma boa parte dos nomes que o Raul Rego cita continuam, estão aí na cena política, na cena económica, na cena empresarial, etc. Ponto 2. Na verdade, o Partido Socialista não pode esquecer o papel histórico de reformista do ponto de vista da economia e da sociedade que José Sócrates teve. Não pode esquecer. Como não pode esquecer que José Sócrates, no caso, foi secretário-geral do Partido Socialista, teve um mandato absolutamente exemplar e um segundo mandato muito difícil. E o segundo mandato difícil tem a ver com a importação de toda a crise que veio dos Estados Unidos da América, etc. Nós, na verdade, em relação a José Sócrates, estamos a dever-lhe as novas oportunidades e o que isso significou do ponto de vista da qualificação escolar e profissional. Estamos a dever as energias alternativas e o que isso significa em termos de redução dos custos energéticos deste país. Estamos a dever-lhe a modernização do Estado. São realidades que não vale a pena escamotear. E a única razão pela qual José Sócrates é evidentemente atacado é porque, para além destas medidas reformistas, nada tem, aliás, diga-se de passagem, de socialistas, de esquerda, etc., mas são reformistas e progressivas. Além disso, ele teve duas atividades importantes. Uma, no caso, a regulamentação da interrupção voluntária da gravidez e a segunda, o casamento das pessoas com o mesmo sexo. E são estas as duas razões que levam a extrema-direita oposicionista deste país a fazerem do José Sócrates o cavalo inimigo número 1, o homem a abater. Basta situar exemplos concretos. Nunca ninguém fala no caso dos negócios do Presidente da República, Cavaco Silva.
né? E do SLN, as ações, a história das ações, etc. Nunca ninguém fala da história dos submarinos, que de repente foram esquecidos para o canto do caixote de lixo quando na Alemanha deram direito à cadeia. Nunca ninguém fala, no caso, das realidades dos dinheiros, dos negócios, dos estrangeiros que vinham para Portugal e que tinham direito a uma série de regalias, etc., só porque traziam 500 mil euros ou 500 mil dólares no bolso. Ninguém fala disso. Mas toda a gente fala das corrupções e corruptelas do Sr. Engenheiro José Sócrates e agora de Manuel Pinho, sem que se tenha em conta a seguinte realidade. O problema não está a dizer a justiça para a justiça e a política para a política. Não é esse o problema. O problema está a dizer é que, à cabeça, por princípio, em democracia, num Estado de Direito, um cidadão, até prova em contrário, até ser julgado e condenado, é inocente, ponto final, parágrafo. E só não foi considerado inocente o Sr. José Sócrates até ao final do processo pela simples razão de que um juiz e um procurador, ambos pelas mesmas razões, a interrupção voluntária da gravidez e o casamento de pessoas com o mesmo género, deram direito a fazer dele o cavalo a bater, né? E ao contrário do corruptor máximo, dizem que é o corruptor máximo, que também no caso concreto ainda não está definitivamente julgado e condenado, o Sr. Salgado do Banco Espírito Santo, ao contrário do corruptor máximo que passou as férias que quis, na sua piscina privada, na sua vivenda privada, indo à missa, sendo filmado pelas televisões quando ia à missa, não é por acaso que era filmado por quando ia à missa, o outro, o engenheiro José Sócrates, o homem corrompido, pelo corruptor, a ser verdade, o homem corrompido passou 11 meses na cadeia. Sem qualquer justificação efetiva. Porque, na verdade, era mais fácil ao senhor Salgado pegar num avião particular e desaparecer do país do que ao senhor José Sócrates arranjar alguém que lhe pusesse um avião particular para sair do país. São duas matérias que nunca ninguém tratou na comunicação social, mas que são verdadeiras. Finalmente, não quero saber, porque não quero mesmo saber, né, se o engenheiro José Sócrates vai ser condenado ou não. Isso é o juiz que vai tratar. Eu também não quero saber se, no caso, o Sr. Manuel Pinho vai ser condenado ou não. Isso será o juiz que vai tratar. O que eu quero saber é que não é aceitável que uma estação de rádio, que ainda por cima recebe muito financiamento do Estado português, portanto do meu bolso e do bolso dos contribuintes em geral, que se chama SIC, no caso, faz um programa